Olá a todos, o meu nome é Inês e hoje venho-vos falar um pouco do Woolly Mammoth, ou mamute lanoso em português, pois este animal tem vindo a ser muito falado recentemente devido a novos avanços na tecnologia genómica e achados que poderão permitir a sua reexistência, o fim da sua extinção, após tantos anos. Claro que tudo isto tem prós e contras, mas primeiro falemos da criatura em si. O mamute lanoso, Mammutus primigenius, foi a última espécie de mamute que se adaptou e percorreu as regiões mais a norte do planeta. Se falarmos da generalidade das espécies do género Mammutus, estas são animais de tamanho modesto, com um porte aproximado ao elefante africano atual. Os hábitos e aparência desta espécie estão entre os mais detalhados entre as espécies pré-históricas, devido a descobertas de carcaças congeladas na Sibéria e Alasca, bem como esqueletos, dentes, conteúdo estomacal, estrume e pinturas rupestres. O mamute lanoso é uma espécie especialmente interessante por ter convivido com humanos, que os caçavam para obter comida, além de usarem os seus ossos e presas para fazerem ferramentas, habitações e artes, tais como pingentes. Esta espécie de mamute foi registada pela primeira vez em depósitos da penúltima glaciação na Eurásia, com possivelmente 150 mil anos de idade, tendo começado a desaparecer por volta do ano 10.000 a.C. Uma população isolada sobreviveu, no entanto, até ao ano de 5.600 a.C. na ilha de São Paulo, sendo que os mamutes lanosos finalmente se extinguiram após os últimos morrerem na ilha de Wrangel por volta de 2000 a.C. Falando agora das características específicas desta espécie. Eram animais adaptados às baixas temperaturas da era glacial, com um grosso manto de pelo, além de uma camada de cerca de 8 centímetros de gordura que ajudava o animal a manter-se quente, isolando o seu corpo do frio extremo do ambiente. Para além disto, outro recurso fisiológico da espécie era apresentar glândulas sebáceas, que se perderam com a evolução, estando ausentes nos elefantes atuais. Para além disto, ainda possuíam presas enormes, até 5 metros de comprimento, uma adaptação ligada às suas necessidades alimentares herbívoras, visto que os mesmos usavam-nos para afastar a neve à procura de gramíneas, juncos, ervas, plantas floridas, musgo ou até mesmo cascas de árvore. A dieta dos mamutes variava de acordo com o local onde se encontravam, sendo que um adulto de 6 toneladas comia cerca de 180 kg por dia. Muito importante ainda é referir o facto de saber que os mesmos viviam em grupos, informação muito importante devido aos fortes laços conhecidos que existem nas comunidades que as espécies de elefantes atuais formam. Alguns mamutes luminosos foram encontrados preservados no gelo com muito tecido mole remanescente. Em 1977 foi descoberta a carcaça bem preservada de um mamute bebê de 7 a 8 meses de idade, chamado Dima. Esta carcaça foi recuperada de um permafrost em um afluente do rio Colima, no nordeste da Sibéria. Este bebê mamute peludo pesava aproximadamente 100 kg ao morrer e tinha 104 cm de altura e 115 cm de comprimento. A datação radiométrica determinou que Dima morreu há cerca de 40.000 anos. Os seus órgãos internos são semelhantes aos dos elefantes vivos, mas as suas orelhas têm apenas um décimo do tamanho das de um elefante africano da mesma idade. Em 2005, pesquisadores conseguiram reconstruir o genoma mitocondrial do mamute lanoso, permitindo traçar uma melhor relação evolutiva entre os mamutes e o elefante asiático, Elephas maximus. O elefante africano, Loxodonta africana, separou-se deste clado por volta de 6 milhões de anos atrás. A análise do genoma do mamute luminoso, em 2015, revelou grandes mudanças genéticas que permitiram que os mamutes se adaptassem à vida no Ártico. Os genes do mamute que diferem dos seus homólogos em elefantes desempenharam papéis no desenvolvimento da pele e do pelo, metabolismo da gordura, sinalização da insulina e muitas outras características importantes. Genes ligados a traços físicos, como a forma do crânio, pequenas orelhas e caudas curtas, também foram identificados. Como um teste de função, um gene envolvido na sensação mamute-temperatura foi ressuscitado no laboratório. Agora que temos uma maior compreensão desta espécie, falemos do que realmente nos trouxe este vídeo. Trazer de volta o mamute luminoso, sim ou não?
A possibilidade de terminar com a extinção de espécies pré-históricas, trazer de volta os dinossauros e outras espécies a partir de DNA não é novidade. Aliás, na saga de filmes Jurassic Park, podemos ver várias razões pelas quais isto poderia ser má ideia. No entanto, ficção é ficção, por isso analisemos a situação do mamute luminoso de forma cautelosa, avaliando os prós e os contras. Uma equipa de cientistas e empresários anunciou no dia 21 de setembro de 2021 que começou uma nova empresa para ressuscitar geneticamente o mamute lanoso. A empresa, batizada de Colossal, tem como objetivo colocar milhares destas criaturas de volta na tundra siberiana, milhares de anos após a sua extinção. A empresa recebeu nada mais nada menos que 15 milhões em financiamento inicial para a investigação que decorrerá em Dallas e Boston. O cérebro desta investigação é o biólogo da Universidade de Harvard, George Church, que já trabalha neste tópico há quase 10 anos. Church tem tido algum suporte por parte de pares, por exemplo, a ex-pesquisadora Ariona Isoli, que supervisionará os esforços da nova empresa para editar o DNA do elefante através da adição de genes para características de mamute, como pelo denso e gordura espessa, para suportar o frio. Os pesquisadores esperam produzir embriões desses elefantes semelhantes a mamutes em alguns anos e, por fim, produzir populações inteiras destes animais. No entanto, nem toda a gente tem a certeza de que trazer de volta esta espécie passados tantos anos seja possível ou sequer desejável. Cientistas e investigadores nesta área encontram-se preocupados que Church levante questões éticas às quais não consiga dar resposta. É humano produzir um animal cuja biologia conhecemos tão pouco? Quem decide se eles podem ser soltos, potencialmente para mudar os ecossistemas das tundras de maneira tão profunda? Poderíamos ficar horas a falar de como esta ideia surgiu, em como a empresa se desenvolveu ou até mesmo nos intervenientes importantes desta investigação. No entanto, e também por ser aluna de Biologia Celular e Molecular, considero mais importante e interessante falarmos sobre os mecanismos biológicos e mecanísticos de como Colossal planeia atingir o seu objetivo. Analisando os genomas de mamutes lanosos recuperados de fósseis, a doutora Isoli e os seus colegas elaboraram uma lista das diferenças mais importantes entre estes animais e os elefantes. Eles focaram-se em 60 genes que as investigações parecem sugerir serem importantes para as características distintivas dos mamutes, como pelo, gordura e crânio, com uma cúpula alta. Deste modo, o objetivo principal dos cientistas é criarem um embrião de elefante com o seu genoma modificado nos locais que vimos anteriormente, para que se assemelhe o mais possível com esta espécie de mamute. A ideia inicial era retirar o óvulo da fêmea, alterar o DNA e implantá-lo de volta em surrogate female elephants. No entanto, existem dois problemas. O primeiro é o facto de nunca se ter conseguido colher óvulos de elefante viáveis. O segundo, nunca se ter realizado FIV em elefantes, bem como a necessidade de uma grande quantidade de fêmeas para criar a população desejada. Para resolver isto, a equipa tomou duas decisões. Primeiramente, decidiram iniciar a investigação da produção de células estaminais a partir de células diferenciadas de elefante, que depois possam ser modificadas e dar origem a embriões. Para resolver o segundo problema, no entanto, tiveram que ser mais criativos e criar um útero artificial crescido a partir de células estaminais. Esta ideia partiu de algo similar que já tinha sido bem sucedido para cordeiros por 4 semanas de gestação. Agora que sabemos todos os planos e ideias da empresa Colossal, podemos falar dos prós e contras em trazer de volta o woolly mammoth. Comecemos pela parte boa. Hoje em dia, sem grandes animais para compactar e raspar grossas camadas isolantes de neve do inverno, o frio extremo do inverno não penetra no solo. Esse facto, juntamente com verões significativamente mais quentes, acelera o derretimento do permafrost e a libertação de gases de efeito estufa que estão presos há milhares de anos, tendo um impacto equivalente a queimar todas as florestas do mundo 2,5 vezes. A introdução de mamutes na tundra geraria um ciclo de nutrientes que permitiria que as gramíneas superassem a flora da tundra, convertendo o ecossistema de uma maneira que favorece a persistência de pastagens e de gramíneas.
Para além de as pastagens árticas sustentarem maior biodiversidade e abundância, existem ainda evidências crescentes de que os efeitos do pastoreio, compactação e perturbação ao habitat por estes herbívoros, permitiriam o congelamento mais profundo do permafrost durante os meses de inverno. A dinâmica climática multidimensional do ciclo de pastoreio oferece uma ferramenta potencialmente poderosa para promover a resiliência diante das mudanças climáticas causadas pelo homem. Para além de criar uma luz no fundo do túnel, no que concerne às alterações climáticas, existe ainda um fator informativo muito importante. É facto que existe uma grande quantidade de informações no genoma de todas as espécies. Os genomas são um registro histórico da adaptação e da sobrevivência há bilhões de anos de catástrofes, epidemias e mudanças de condições ambientais. Compreender as informações encerradas num genoma é possível observando as células, tecidos, corpo e comportamento do organismo vivo. Para genomas extintos, essa interpretação do organismo está perdida. A reanimação de genes em células vivas permite-nos descobrir a função dessa informação pré-histórica de maneiras que o estudo do código genético por si só nunca pode fornecer. A hemoglobina do mamute, por exemplo, pode revelar informações sobre o sangue de mamíferos úteis para tratar doenças humanas e potencialmente ajudar no desenvolvimento de informação importante para o futuro da exploração espacial humana, como sobreviver a ambientes frios, por exemplo. Mas as mutações que criam a hemoglobina do mamute precisam de ser trazidas de volta à vida para que tais descobertas possam acontecer. Mas onde nos poderá levar toda esta aventura de reviver este ser tão extraordinário? A bioengenharia, a pesquisa do genoma, os recursos celulares e as técnicas reprodutivas que serão desenvolvidas para atingir a de extinção do mamute irão com certeza aumentar a nossa compreensão e capacidade de conservar as espécies de elefantes atuais. As abordagens de bioengenharia podem abrir caminho para o desenvolvimento de novas maneiras de aplicar resgate genético para combater o herpes em elefantes asiáticos ou para lutar contra o mercado negro de marfim. Por exemplo, a engenharia de biomarcadores em presas poderia permitir o rastreamento da caça furtiva ou, mais radicalmente, a alteração das presas de uma forma que as tornasse sem valor para o comércio de marfim, o que permitiria aos elefantes machos manterem-nas sem perigo de serem caçados. A reprodução assistida de mamutes, devido ao seu tamanho, vai empurrar os limites das tecnologias reprodutivas avançadas em benefício da megafauna crucial em todo o mundo, desde espécies de girafas em perigo de extinção até rinocerontes quase extintos. Com tantos pontos positivos, aposto que já são todos os maiores fãs da Colossal. Mas calma! Heather Browning, filósofa da London School of Economics, disse que quaisquer benefícios que os mamutes possam ter para a tundra ou para os avanços científicos vindouros precisarão ser pesados contra o possível sofrimento que eles podem vir a experienciar ao serem trazidos à existência por cientistas. Se de facto os mamutes se assemelharem aos elefantes, assim que se consigam desenvolver algumas crias, onde estarão as mães para uma espécie que tem laços de mãe e filha tão fortes? Quem é que se vai certificar dos seus cuidados? Além disto, no curto prazo, as espécies ressuscitadas seriam consideradas ameaçadas de extinção e, portanto, exigiriam conservação, para o qual os recursos são muitas vezes limitados ou até inexistentes. A desextinção, ao fornecer a opção de trazer espécies de volta mais tarde, também pode ter a consequência não intencional de tolerar a extinção e pode dar impulso a empreendimentos que ameaçam a biodiversidade. Outras preocupações incluem a incerteza sobre o destino dos animais ressuscitados, desde a saúde dos indivíduos clonados até se os animais seriam capazes de se adaptar às condições ambientais atuais e se seriam capazes de produzir descendentes viáveis. O potencial de ser aproveitado como meio de promover interesses financeiros e comerciais levou a alguns a questionar a motivação de pesquisadores e empresas por trás de certos projetos de extinção. Sejamos a favor ou contra da extinção do mamute, ou até mesmo de seres vivos no geral, uma coisa é certa: a desextinção ajudou a impulsionar um progresso significativo na ciência, principalmente com base no conhecimento em biologia e genética do desenvolvimento. Também gerou interesse em espécies ameaçadas, com muitas das ferramentas desenvolvidas sendo aplicáveis também à sua conservação. Num futuro, a reconstrução de genes extintos poderia ser usada, por exemplo, para restaurar a diversidade genética em espécies ou subespécies ameaçadas.
Cabe agora a ti decidir se és a favor ou contra o regresso destas criaturas incríveis. Obrigada por assistires até ao fim. Gostaria apenas de agradecer ao New York Times e à Revive and Restore pelos seus tópicos sobre a extinção do mamute lenhoso, à Carol Rogers pelo seu artigo no mesmo tópico, à Wikipédia e ao National Geographic pelas imagens que foram utilizadas, bem como às restantes fontes que se encontram no ecrã neste momento. Sem os mesmos, não teria sido possível a elaboração deste trabalho, visto estas terem sido as fontes principais do mesmo. Obrigada a todos pela atenção e o resto, bom dia.